Trabalho ou emprego verde é o tipo de atividade que contribui para preservar ou mesmo recuperar a qualidade do meio ambiente. A previsão é que devem ser gerados de 15 a 60 milhões de novos empregos verdes no mundo nas próximas décadas. A expectativa no Brasil é que sejam criados em 20 anos aproximadamente 25 milhões de novas oportunidades na área das questões ambientais. Hoje, no país, 3 milhões de trabalhadores atuam em atividades verdes, o que representa 7% dos empregos formais no país. Outra pesquisa da OIT aponta que entre 2006 e 2010, os empregos verdes tiveram um pequeno aumento em relação aos empregos tradicionais, 26,73% contra 25,35%. Estamos iniciando o programa Ponto de Encontro. O cenário atual aponta para uma tendência de valorização dos chamados empregos verdes. Isso significa que empresas, instituições de ensino e sociedade civil devem se preparar para essa nova realidade mundial. Carreira sustentável é o tema de hoje, com a participação de 2 convidados. Janaína Escobar, professora do Centro de Economia e Administração da PUC Campinas, e Ricardo Oliani, consultor na área de sustentabilidade e sócio fundador da Associação Brasileira dos Profissionais de Sustentabilidade. Eu agradeço a participação de vocês aqui e eu gostaria de saber o que, na verdade, é um emprego verde. Bom, pela definição do OIT, um emprego que preserva o meio ambiente. E, então, na minha visão, qualquer emprego pode vir a ser um emprego verde, porque em todas as atividades, não importa o que você exerça, você pode trabalhar de uma forma que você venha a preservar mais o meio ambiente, ter uma atividade mais sustentável. Então, hoje eu considero que qualquer profissional, se ele não tem um emprego verde, ele pode vir a ter ou estar a caminho de ter um emprego verde. Ou seja, Janaína, não existe especificamente um emprego verde. Não existe, né? O emprego verde hoje é uma tendência, né? Num contexto que a gente estuda sustentabilidade, que é pensar as variáveis econômicas, sociais e ambientais juntas. E dentro desse conceito é importante que todos os profissionais de todas as áreas se ajustem a esse novo conceito, né? A essa nova tendência de pensar a sociedade dessa maneira. Não só economicamente, mas também socialmente e ambientalmente responsável. Agora, existem carreiras que têm profissões, uma vocação mais natural para a sustentabilidade, para a responsabilidade social. Que carreiras seriam essas, que já têm essa tendência? Hoje, quando a gente pensa, como a Janaína falou, que a gente fechou o tripé da sustentabilidade, que hoje eu não penso mais só no ambientalmente sustentável, no socialmente justo, mas no economicamente viável, hoje eu indicaria empresas que trabalham no gerenciamento de processos, ou profissões que trabalham no gerenciamento de processos, como o engenheiro, que é responsável pela produção de determinado maquinário ou pela extração de determinado produto, que ele consegue nesse processo fazer com que seja uma produção mais limpa, que ele muda a forma dessa empresa extrair esse material e com isso ele, além de não agredir o meio ambiente, contribuir para a sociedade, dar lucro, é uma profissão que pode ser considerada que ele está a caminho de um emprego verde. Mesma coisa um profissional um designer de produto, que ele muda a forma de uma embalagem ou muda a forma de um produto, que isso economiza material, isso gera menos resíduo, gera menos energia e água na produção, isso ele é um emprego verde. Um profissional de logística que hoje se preocupa não só em levar e trazer um material, mas ele preocupa como levar, trazer e no final da vida útil eu recupero e reaproveito. E acho que, inclusive, eu considero também que uma professora, como um educador, é um emprego verde. Sim, sem dúvida. O meu trabalho, né, sem dúvida. Tem um grande potencial hoje para os docentes nessa área de sustentabilidade. Né, de fato, melhorar a especialização nessa área e trazer contribuições, né, poder contribuir com as pessoas e o conhecimento das pessoas, para ampliar, né, e disseminar muito mais esse conceito de ambientalmente correto, socialmente responsável e economicamente viável, né? Então, e aí você acaba trazendo até
para a área de comunicação, você traz que hoje um publicitário ele passa a ser um profissional, tem um profissional que busca um emprego verde, porque ele passa a ter que comunicar de uma outra forma. Antes eu comunicava para uma sociedade de consumo, hoje eu tenho que comunicar para uma sociedade que tem que entender a importância do meu produto, o quanto eu me preocupo com o ciclo de vida, o quanto eu sou ambientalmente correto, o quanto eu sou socialmente justo. Então, acho que qualquer profissão hoje pode ser. Como que os profissionais hoje estão se engajando na área da sustentabilidade? É por oportunidade dentro da empresa? É se especializando? Como é que se dá isso na prática? Eu acho que tem todas essas formas em conjunto. Hoje a gente percebe assim, existem profissionais que buscam a especialização por conta própria. É uma especialização que hoje ela está numa pós-graduação, no MBA, num mestrado, num doutorado, ela ainda não está numa graduação. Ou ele ganha essa função. A gente percebe muito assim, que hoje você vira um profissional de sustentabilidade. E hoje você pode estar numa área jurídica, você pode estar numa área técnica, você pode estar no chão de fábrica, ou você pode estar numa área gerencial. Vem um pouco assim da necessidade da empresa, né? O mercado exige que a empresa siga ou mantenha essas regras, né? E aí o profissional acaba sendo escalado para atuar nessa área, né? E acumula funções, na verdade. É verdade. Quando a gente fechou o tripé e mostrou que a sustentabilidade é economicamente viável, as empresas falaram, poxa, então, se dá lucro, eu vou ser uma empresa sustentável. E realmente dá lucro, a gente tem exemplos muito bons. A partir daí, começou-se a se buscar esses profissionais. Poxa, mas se eu quero ser uma empresa economicamente viável e sustentável, quem são os profissionais? E a gente começou a encontrar cases. E a gente percebeu isso na Abrapes, que ela tem quase 2 anos, que a gente somos 500 pessoas que hoje se reúnem de alguma forma, por meio de redes sociais, para falar o quê? Sobre o tema sustentabilidade. E são profissionais das mais diversas formações, que buscam esse conhecimento das mais diversas formas, mas que hoje a própria academia, as próprias empresas, a mídia e tal, têm ajudado, porque é um tema que está na moda, está na boca das pessoas. As pessoas talvez não entendam muito o que é, mas ele está permeando por aí. Há alguns anos não seria uma pauta, né? Como a gente está conversando hoje sobre emprego verde. Exatamente. Né? E disseminar, né? Aumentar, melhorar esse conhecimento, né? Sair um pouco, está em moda falar mas não saber do que se trata, né? Isso vai melhorar, obviamente, com esse trabalho de disseminar o conceito, junto com a educação, de fato, né? Os profissionais se especializando cada vez mais para poder levar isso para toda a população que precisa ter interesse. E essa população, no geral, é todo mundo, né? As comunidades onde as universidades, por exemplo, elas atuam, né? Esse conhecimento tem que ser disseminado para toda a comunidade no geral, né? Com certeza, até porque um sistema sustentável ele não é feito por uma pessoa só. Todo mundo tem a sua parcela. Se a gente imaginar que a gente chegou um pouco acima do limite, você vê os últimos dados de pegada ecológica, você diz que hoje a gente está consumindo 1,5 planeta. Isso quer dizer que a gente consome quase meio planeta a mais do tempo que a gente permite a Terra se regenerar. E esse é o modo de produção e consumo, que se a gente não mudar, em 2020 a gente vai pensar em 2 planetas, em 2050 3 planetas. E o que consta, a gente só tem um planeta, que é a Terra, continua aqui, e a gente tem que cuidar. De fato. E todos nós, né? Exatamente. E quando a gente fala de meio ambiente, a gente não pode esquecer que nós, seres humanos, também somos parte desse meio ambiente. E os efeitos nesse meio ambiente vão ser sentidos por nós também. Então, é importante que as pessoas, de todo tipo de pessoa, saibam da importância de cuidar do nosso meio ambiente, que ele é nosso, né? Não é só da árvore, que às vezes tem essa confusão, né? Existe essa confusão de pensar que sustentabilidade é só plantar árvore ou preservar florestas, e não é só isso. O papel das comunidades, da sociedade em relação a como cuidar do meio ambiente também é importante. E óbvio que não dá também para fechar todas as empresas e deixe que a vegetação cresça novamente e tome conta. Não é essa lição que a sustentabilidade traz, né? Então a gente precisa integrar o que já temos,
a esse meio ambiente e pensar que as consequências serão sentidas se a gente não se preocupar em preservar o meio que a gente também faz parte. E já estão sendo, né? Se você analisar mudanças climáticas, se analisar a forma como hoje a extinção de espécies, biodiversidade. E uma coisa que a Janaína falou que é muito importante é você falar, as pessoas, elas falam o meio ambiente, mas parece que elas não fazem parte do meio ambiente. Não. As pessoas falam, não, mas isso é um problema da sociedade, mas eu faço parte da sociedade. Ah, mas isso é um problema econômico, mas a economia, eu movimento essa economia. Então, ou as pessoas percebem que elas fazem parte, e elas fazem parte de um sistema que ele pode ser sustentável ou insustentável, ou a gente não consegue, a gente vai ter só essa percepção, mas não parte para a ação. E a gente chegou num momento que não basta ser um profissional verde, você tem que agir em prol de... Verde, social e econômico, né? É verdade. Mas há uma lacuna nesse processo, né? Porque as crianças estão sendo qualificadas nesse sentido, as pessoas mais velhas não fazem parte dessa realidade, elas vêm de um outro momento, onde não se discutia sustentabilidade, existe uma lacuna no meio de capacitação dos universitários, dos jovens. Sim, de fato existe, né? E aí eu retomo e reforço o papel da educação de fato, né? Então, é importante que seja feito um trabalho que, de fato, englobe, né, e envolva essas pessoas que estão nessa lacuna. E esse trabalho tem que ser feito pelos profissionais da sustentabilidade, no sentido de propor eventos, cursos, treinamentos, né, e até pela própria mídia também, né, de tentar disseminar de uma forma mais intensa, né, esses conceitos. A gente tem programas que até apresentam isso, mas são em horários extremamente fora do padrão de que as pessoas, ou dos horários que as pessoas estão assistindo, estão acompanhando alguma coisa na TV. Então, enfim, precisava ter, ser embutido isso no cotidiano das pessoas, né? De uma maneira mais intensa. E interessante isso, como a gente fala de emprego verde, isso abre realmente uma lacuna positiva, porque você abre caminho para esses profissionais de sustentabilidade promoverem esses cursos, promoverem essa formação. Sim. Então, hoje a gente nunca teve tantos, se você pegar uma agenda de cursos de sustentabilidade, você tem praticamente todo dia um evento. Tem congressos, tem cursos em todas as mídias. Poxa, eu não consigo estar naquele lugar. Poxa, você tem curso à distância. Poxa, eu não consigo estar aqui. Não, você tem sempre presencial. Tem como, né? Tem como, em todos os lugares. Tá. Não tem mais. As ferramentas são as mais diversas possíveis. Lógico, é bacana ver que no ensino básico, as criancinhas já começam a falar, elas podem não entender direito o que é, mas elas começam a chegar em casa e falar, poxa, eu tenho um filho de 6 anos, na hora que ele chega e fala, pai, apaga a luz, pai, desliga o computador quando você não estiver usando, pai, vai acabar a água do planeta. Ele não sei o que é a água do planeta, mas ele sabe que vai acabar a água do planeta e ele acaba sendo interessante. Social. E essa lacuna que ficou entre gerações, cabe à profissão de sustentabilidade, e aí sim que abre uma oportunidade muito grande quando você fala de emprego verde, porque é a formação dessas pessoas. A pessoa só vai agir a hora que ela entender. Enquanto você não entende, enquanto você não sente, você não age em prol de nada, na verdade. Eu só vou pedir licença para dar uma paradinha agora aqui, para a gente acompanhar uma reportagem, da Du Paulino, que mostra uma profissional que atua na área da responsabilidade social. Vamos conferir? Em seu trabalho de conclusão de curso da faculdade, a Relações Públicas Érica decidiu fazer um projeto de responsabilidade social que pudesse ser implantado na empresa onde trabalha. Até então, a gente trabalhava com algumas campanhas pontuais para doação de produtos a entidades assistenciais aqui na cidade. Existia um estímulo, né, do presidente naquela época em que a gente conhecesse como funcionavam as leis de incentivo fiscal, e aí eu vi como uma oportunidade de tratar isso no meu TCC. A empresa, fabricante de filtros automotivos, abraçou o projeto e em 2008, até um departamento específico para cuidar da área de responsabilidade social da fábrica foi criado e a Érica convidada para coordená-lo. Hoje já são 24 projetos permanentes realizados em parceria com entidades e escolas da cidade de Indaiatuba. O conceito de sustentabilidade, ele vai além da proteção do meio ambiente ou da inclusão social.
a gente fala, né, da questão de viabilidade econômica, a gente fala de inclusão e desenvolvimento social, a gente fala da preservação do meio ambiente, e são ações e transformações que a gente precisa ver no médio e longo prazo. Às vezes as pessoas têm uma percepção fragmentada do que a sustentabilidade é e não têm a noção desse conceito mais amplo. Na avaliação das relações públicas, a empresa é que mais ganha com os projetos que realiza, uma vez que, além de se beneficiar de leis de incentivo fiscal, tem o seu nome associado a práticas sustentáveis. A imagem institucional da empresa, ela melhorou. As pessoas sabem, né? Elas não veem mais a empresa só como uma empresa grande ou como uma das maiores da cidade que está instalada em algum lugar. Eles veem a empresa como uma empresa que atua e que interage. Se investir em responsabilidade social é comprovadamente um bom negócio para as empresas, encontrar profissionais capacitados para atuar na área se tornou um desafio. Isso porque, para compreender toda a complexidade que envolve o tema sustentabilidade, é preciso fazer exatamente o que a Érica fez: buscar qualificação. Depois do TCC, eu fiz alguns cursos para aperfeiçoar o conhecimento, para buscar mais informação, para ver como é que outras empresas e outras parcerias funcionam para promover essas mudanças que a gente espera ver no médio e longo prazo, né? E além disso, eu fiz um curso de especialização em sustentabilidade e responsabilidade corporativa. E a Érica é uma profissional que, na verdade, investiu no início e acabou conquistando a oportunidade na própria empresa que ela está. Esse é um caminho que a gente já tinha colocado, além das especializações. E é um caminho muito comum, porque hoje as empresas também estão favoráveis a esse tipo de profissional, a esse tipo de atitude, e aberta. Você vê que a Érica está trabalhando com várias ferramentas diferentes, e isso acho que é a grande diferencial de um educador que vai trabalhar com o tema sustentabilidade, porque as pessoas são sensibilizadas de formas diferentes, em temas diferentes. Então, na hora que você vai trabalhar, você tem que usar o máximo de ferramentas que você puder e trabalhar uma abrangência de temas, que talvez para você o tema água seja um indutor, para o outro é o financeiro, para o outro é energia, para o outro é ambiente. Então, ela fez um trabalho muito interessante e hoje a gente vê muito desses trabalhos, cada vez mais. Tá. Quais, na opinião de vocês, são as carreiras mais promissoras? Bom, acho que a área da educação tem bastante potencial, né? Há áreas que trabalham com tecnologias para a produção de energias renováveis, há profissionais da área agrícola para melhorar o uso dos solos, né, e produzir de forma mais que não agrida tanto o solo de fato. O que mais, Ricardo? A área de logística, profissionais que trabalham com bastante importante, transporte de materiais, transporte de resíduos. A área de construção, hoje tem uma legislação muito forte, tem um apelo muito bom para construções sustentáveis. Eu acho que como a Érica é uma relações públicas que se especializou em sustentabilidade. Então você percebe que o pessoal que lida com pessoas, a área de comunicação, é muito forte isso. Então quando você passa a usar essa comunicação para ser um formador de opinião em prol da sustentabilidade, hoje você passa a ser respeitado. Então, acho que basicamente são essas profissões. E os designers assim, de produtos e serviços, que hoje também a gente tem muito incentivo, hoje você tem muito prêmio, muito incentivo para inovação e sustentabilidade. No design? Não só no design, por exemplo, o que ela falou, desenvolvimento de novos produtos, desenvolvimento de novas tecnologias, sempre buscando o quê? Ser mais sustentável. Sim, e inclusive profissionais da área de gestão, de administração também, que é bastante que eu posso frisar, já que eu sou professora do curso também, né? De que forma eles podem atuar, Érica? Se engajar nesse assim, no sentido de fato, pensar a produção das empresas, pensar a organização das empresas rumo a esse desenvolvimento sustentável, né? Então, pensar os processos de uma forma que use menos recursos ou use os recursos
para se produzir um produto ou serviço, use esses recursos de uma maneira eficiente e de modo que e consciente, né, de usar de uma maneira que só consuma o suficiente e não degrade a fonte, né, desse recurso. Acho que é importante frisar nessa questão mesmo de melhoria de eficiência dos processos, né? E como o Ricardo falou, a questão da logística também, né? O profissional que esteja preocupado com toda a cadeia produtiva do produto, né? Então, desde a matéria-prima até atender o cliente e retornar do cliente aquele resíduo que foi gerado e que é responsabilidade daquela organização também. Então, esse profissional que tem essa visão verdade. Generalizada do negócio. E agora com a Política Nacional de Resíduos, ela passa a ser responsabilidade realmente de todas as empresas. E você tocou num ponto interessante. É importante o profissional de administração e economia, porque é ele quem vai conseguir tangibilizar esses valores, que às vezes você ter uma economia de água, você ter uma economia de energia, você economizar dentro de um processo, são externalidades que o executivo às vezes não consegue enxergar. Então alguém tem que traduzir para ele em números. Olha, ser sustentável nos deu esse ganho de escala, nos deu esse ganho econômico. Aí o gestor consegue entender e fala, então vamos ser sustentáveis. Então, você vê que tem várias possibilidades para empregos ditos verdes. Ditos verdes, né? Sim. E os salários, como é que ficam nessa carreira? Eles tendem a ser mais altos? Eu vou dar a minha opinião pessoal. Eu acho assim, a gente fez uma pesquisa recentemente, viu que realmente não existe uma regulamentação, existe um profissional verde e um profissional de sustentabilidade. Então não existe um plano de cargos e salários para esse profissional. A sustentabilidade está em vários pontos, está em vários níveis e nas mais diferentes carreiras dentro de uma empresa. O que eu vejo é assim, quando você participa de um processo sustentável, você consegue fazer com que a sua empresa se engaje em prol da sustentabilidade, você acabou engajando a empresa como um todo e todos os funcionários. Então, o que pode existir e o que existe, por exemplo, você passa a ter mais lucro. E essa distribuição de lucros pode ser dividida e você pode estar ganhando mais. Você está ganhando mais porque todo mundo está ganhando. Isso é o bacana da sustentabilidade. Bacana, é bacana mesmo. Eu não acho que você vai ganhar mais por ser... Talvez, se você conseguir fazer uma super tecnologia nova, ou se você fizer um designer de produto que você economiza milhões... Aí não tem jeito, né? Você vai ser uma referência e talvez vá ganhar realmente. Mas eu acho que são poucos, não sei se... ainda não... não é regulamentado, de fato, né? Mas o fato de você, de já existir no mercado esse conceito de emprego verde, então você vai ter a demanda e você vai ter a oferta também. E aí o mercado, com o tempo, também vai regular isso, né? Oficializar, de fato, os cargos que estejam relacionados, né, com o tema sustentabilidade especificamente, né? Mas, por enquanto, ainda não existe uma diferenciação entre salários, né? Então... E, na verdade, podem existir novas oportunidades dentro desse nicho da sustentabilidade? Não só podem, como existem, vão existir agora, cada vez mais. Eu acho que o que vai acontecer são empresas que não se adaptarem, a tendência são serem substituídas por outras empresas em prol da sustentabilidade. Isso é fato mesmo. Já acontece. Vai acontecer muito mais, porque é uma tendência. A gente não tem como... Quando você coloca no binômio, no trinômio lá, que é lucrativo, as empresas vão atrás. Então, quando você pega os grandes players de mercado indo atrás da sustentabilidade, todo mundo vai atrás também. Você pega uma legislação que passa a multar empresas que não são sustentáveis. Você pega um profissional tentando... cada vez mais buscar como melhorar meu processo, como melhorar meu produto, meu serviço. Não tem, é um caminho sem volta. O que a gente gostaria é que ele andasse mais rápido, mas a gente tem que respeitar o limite natural. Tá certo. Você acha que ele está andando dentro das expectativas, que é o que o Ricardo está falando? Eu acho que não, mas... Você acha que poderia mais rápido? Eu acho que deveria ser mais rápido. Eu acho que sim também. Tem que ter mais velocidade, porque senão essa lacuna que a gente estava discutindo até agora há pouco, ela não vai diminuir, né? Então precisa ser essa velocidade. Essa velocidade tem que ser aumentada. Sim. Então, para a gente poder encerrar o programa, é uma realidade. Até 2020 estaremos consumindo 2 planetas, como você colocou. Se não mudarmos o nosso modo de produção e consumo, a gente tem como reverter isso. Tá.
Até para eliminar essa lacuna. O que a gente não pode é ficar só de exemplos isolados, que são muito bons e existem. Isso tem que ser cada vez mais disseminado e que as pessoas não falem só sobre o tema, que elas passem a agir em prol do tema. Exatamente. E a sustentabilidade, de fato, vem para contribuir para a gente repensar esse modelo, né, de consumo, né, de recursos. Então, para, de fato, repensar, essa é a grande lição, né? A sustentabilidade vem, de fato, para a gente refletir o que é possível ser feito para reduzir esses consumos tão excessivos, né? E de que forma a gente pode continuar se desenvolvendo, mas de uma forma mais qualitativa, visando mais a qualidade e não aumentando tanto, não impactando tanto nas mudanças do clima do planeta e na geração desse excesso de resíduos que a população ainda insiste em gerar, e também não é nem insistência, a maior parte dos casos é por falta de conhecimento, de fato. Então, estudar a sustentabilidade é, de fato, repensar essa forma de lidar com o futuro. Porque acho que só assim, através da educação, a gente vai conseguir mudar um pouco essa cultura do ser humano. A gente não se preocupa tanto com o meio ambiente, a gente não se preocupa tanto com o outro, a gente vive muito presente. Então, é óbvio que a gente tem que fazer alguma coisa, mesmo que nenhum de nós vá estar vivo para ver o que a gente está fazendo agora, mas que nossos netos possam estar vendo. Então, o ser humano tem que ter um pouco mais uma noção de futuro. Os processos sustentáveis, às vezes, eles são lentos, até porque a gente vem de uma história de processos insustentáveis. Só que a gente tem que chegar uma hora que todo mundo já sabe o que tem que fazer. Agora é fazer. E dar condições para fazer, ensinar como fazer. E aí pensar na visão também coletiva, né? Isso. Futuro e coletividade. Tá certo. Ricardo, Janaína, eu agradeço a participação aqui e a colaboração de vocês para o tema. Obrigada. Muito obrigada mesmo. Agradeço também a oportunidade. A gente está disponível sempre que precisar. Tá certo, obrigada. E o programa Ponto de Encontro fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Até lá!